nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos hoje sentindo falta, né? Acho que as pessoas, alguns ainda estão a caminho, mas isso nos alerta para que devemos evangelizar, devemos sair, devemos buscar, né? Os perdidos, buscar aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, buscar aqueles que estão afastados da casa de Deus também, né? Para que haja pessoas, haja gente para adorar o Senhor. Quando houve aquela festa que Jesus falou, diz que muitos foram convidados e tinha lugar para todos os convidados. Mas o que aconteceu? Os convidados não foram. E qual que foi a ordem de Jesus? Que ele fala, né? A ordem do dono da festa? Alguém lembra? Era sair pelos caminhos, pelos valados, pelos lugares ermos, trazendo aquelas pessoas para a festa na casa de Deus, né? Seria aquela festa de casamento na parábola de Jesus. E daí ainda havia lugar, é o que Jesus diz. E daí ele diz, vai lá e obriga-os a vir, né, a entrar também na minha festa, para que a minha festa não esteja vazia. Ali nós temos uma parábola que nos exorta a irmos e buscarmos as pessoas para que possam ter um encontro com Deus, né? E isso nos motiva a visitar, né? Falamos agora há pouco de irmos às casas, e agora que a pandemia parece que está quase nos dando a oportunidade de voltarmos à normalidade, temos essa missão de buscarmos aqueles que estão afastados, de visitarmos aqueles que estão distanciados, para que possam ir adorar ao Senhor. Vamos orar, vamos iniciar orando ao Senhor. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos buscou lá das trevas e nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho amado. Hoje podemos conhecê-lo, hoje podemos andar na tua presença, hoje podemos ter o conhecimento da tua palavra, hoje podemos ter comunhão contigo, hoje podemos ter os pecados perdoados, a vida transformada, podemos andar e viver em novidade de vida, porque assim o Senhor o fez, pela sua graça, pelo seu poder. Te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa, para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para buscarmos a tua presença, ó Deus, reconhecendo que o culto só faz sentido com a tua presença, com a ação do teu Espírito Santo. Pedimos então que nos abençoe, que abençoe os louvores, que abençoe a palavra, ó Deus, que abençoe a comunhão, que em tudo, Senhor, possamos perceber e sentir a tua graça e a tua presença. Esteja nos abençoando, nos entregando na em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos cantar o livro de Deus. Eu já vi de um lar na cidade onde noite não há. Como que pode ser uma cidade que não tem noite? Como é que pode ser isso? A gente precisa urgentemente, né, nós, povo de Deus, entendermos que quando nós fomos colocados aqui, nesse lugar, nesse planeta, nessa vida, nós fomos colocados por Deus dentro de uma coisa chamada tempo e espaço, né? E nós nos acostumamos a pensar sempre em termos de tempo, né? Tempo sucessivo, segundos, milésimos de segundos, horas, dias, semanas, meses. Será que Deus pensa assim? O que os irmãos acham?
o nosso Deus que é eterno, que de eternidade a eternidade é Deus, que Ele num relance vê tudo, desde um lado até o outro lado. Será que esses dias eu ouvi alguém falando assim que o anjo foi mandado para dar a resposta a Daniel? Quanto tempo que o anjo demorou para chegar até Daniel, para dar a resposta a Daniel? Alguém lembra? 21 dias. 21 dias. Daí o pessoal começou a fazer conta, né? Nós estamos aqui na Terra, daí tem o céu atmosférico, daí tem o céu estelar, e daí Deus mora lá no céu dos céus, e daí o anjo recebeu a ordem lá no céu dos céus, levou 21 dias, se não teve batalha no meio do caminho, né? Porque a história diz que houveram batalhas, né? Se fosse 21 dias do céu dos céus, onde Deus mora, até chegar em Daniel, a velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo, nós podemos, você é bom em matemática, né? Nós podemos fazer uma planilha e calcular até a distância entre onde nós estamos e até o céu dos céus, morada de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que isso é ridículo, tá? Por quê? Porque nós pensamos em termos de espaço-tempo e nós imaginamos que Deus está num lugar físico, sentado num trono físico, né? E que Ele está também submetido ao nosso tempo. Esses tempos eu estava lendo um livro em que o escritor dizia que o inferno era no centro da terra, porque os que baixam ao céu, ao inferno. Então lá no miolo da terra estava o inferno e o povo pegando fogo, né? E daí o céu tem um lugar, e tudo tem o seu espaço, tem o seu tempo. Será que é assim? Ou será que Deus, Ele existe e se relaciona conosco num tempo chamado hoje? Num tempo chamado hoje, né? A gente fica imaginando, né, pastor? A pessoa pensa assim: eu vou morrer, daí a ressurreição será lá na volta de Jesus, né? Então, Deus, que é limitado, né? Ele tem que ficar lá esperando, né? Acho que Deus fica lá no relógio. Nunca chega o tempo de eu ressuscitar lá o pastor Ismael que morreu. Que Deus fica ansioso, né? Porque a gente pensa que Deus está limitado ao tempo. O que Paulo dizia? Paulo dizia que para ele era melhor do que morrer e já estar com o Senhor. Porque é algo que ocorre imediatamente. Quem classifica dele somos nós. Agora Deus, numa mirada de olho, Ele já tem tudo consumado. Quando que Jesus foi crucificado, alguém sabe? Terceiro dia? 33 anos. Oi? Com 33 anos? Com 33 anos, o que a Miriam falou? Foi crucificado. Quando ele foi crucificado. A Bíblia diz... Oi? Desde a fundação dele. Desde antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz. Que Jesus foi crucificado. Desde antes da fundação do mundo, Cordeiro Imaculado. Por que pode se dizer isso? Porque no projeto, no propósito do Pai, o Senhor já estava, o seu plano já estava feito. Daí quando Ele criou esse tempo limitado aqui, que é coisa de criança, que é coisa para nós, Ele fez que o Filho fosse colocado dentro do Cronos, para realizar temporalmente algo que no coração e no propósito do Pai já estava realizado.
Então essa questão de que quando morre vai lá para baixo e que Deus mora além do céu atmosférico, além do céu estelar, num outro céu que fica lá do outro lado, numa distância. Como é que diz o burro do Shrek mesmo? Tão distante. Num lugar tão distante. Isso é conversa para crianças. Quando a gente olha o Velho Testamento, a gente pode até pensar assim, eles ainda estavam sujeitos ao aio, né? O que é o aio mesmo? Pedagogo, é uma seca. Então o Antigo Testamento era um aio que pega na mãozinha do bebezinho, da criancinha que está começando a andar e vai levando. Ó, Deus está lá no trono sentadão, tá? E daí fala do tempo, fala do espaço. Mas daí, no Novo Testamento diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para restaurar aqueles que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4. E daí o apóstolo diz, agora a gente não precisa mais de aio. E agora no tempo que vivemos, nós já temos a teoria da relatividade, né? Nós já temos a física quântica, que fala dessas possibilidades ilimitadas relacionadas ao espaço e ao tempo. E nós temos a Bíblia, que é um livro atualíssimo. Nós olhamos lá e o escritor, com uma palavrinha, desmascara tudo. Ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como lá no Antigo Testamento, onde vossos pais me tentaram, me colocando à prova, durante 40 anos, e não puderam entrar por causa da incredulidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, abra o coração. E daí você entra em Cristo, numa nova realidade, muito superior a todas as outras realidades que eram colocadas como aio para conduzir criancinhas. Mas agora você vive com o Senhor, com Jesus. E a sua vida é diferente. Lá em Apocalipse está essa história, né? De uma cidade onde noite não há. Por que não tem noite lá, será? Que a glória de Deus é a luz. Porque lá não tem tempo. Lá é de eternidade a eternidade, na presença do Senhor. Vamos cantar? cidade.
lá no céu que vai encontrar? Hã? Ninguém. Nós temos, né? Esses dias, foi ontem, né? Ontem o Israel inventou de surpresa, assim. Ele inventou de cantar uma canção, um hino do cantor cristão. Vamos cantar sim, podemos cantar, né? O pastor Brasil nos ajuda com o violino. Mas Israel, ele começou a cantar um hino. E eu que fui muito criticado, porque quando meu pai faleceu, eu fiz a cerimônia, né? Daí o pessoal dizia, mas que pastor mais insensível, que não chora, né? Que não chora. E, na verdade, eu fiz a cerimônia do meu pai porque eu tenho certeza que ele gostaria que eu fizesse. Ele tinha muito alegria pelo fato de eu estar no ministério, e ali eu estava fazendo uma cerimônia, eu já tinha chorado. Outra coisa também, durante o período de doença dele, eu estive ao lado dele a cada momento, em cada crise, em cada situação, sempre junto. No final ele se despediu, ele tinha falado assim, Ismael, muito obrigado porque você tem cuidado de mim, né? Ele falava assim, falou algumas vezes. E então, naquele momento, Deus me deu força para dirigir aquele culto, né? Mas ontem o Israel começou a cantar uma canção, o Israel nem sabia que era uma canção que meu pai vivia cantando, e daqui a pouco eu desabei, né? Primeiro eu comecei a fingir que era cisco no olho, a Vitória correndo de mim. E daí chorei, né? Porque a lembrança vem forte no coração. Mas nós temos a certeza que nos encontraremos lá no céu, né? E a Bíblia diz lá em Hebreus, nós falamos sobre Hebreus esses dias, a palavra de Deus nos diz que lá nós seremos espíritos, o quê? Aperfeiçoados. Né? Porque o pessoal tem muita pira, assim, dizendo assim, que lá a gente não vai lembrar de nada, né? Porque lá no céu você não vai lembrar de nada, porque já pensou você lembrar de alguém que não foi para o céu, ou alguma coisa assim. E se esquece que lá nós seremos espíritos aperfeiçoados, no sentido de que toda a maturidade espiritual necessária para uma percepção realística da existência e da vida e da relação com Deus será a nossa condição. Lá no céu, por exemplo, eu não vou ser o pai do Israel. Lá no céu eu terei o meu irmão Israel, que será alguém aperfeiçoado, e eu serei também alguém aperfeiçoado. E lá nós teremos uma missão única, que é adorar e servir a Deus com muito trabalho, porque o livro de Apocalipse diz que cada um receberá a sua obra a fazer. A gente não vai no céu para ficar na redinha lá, né? Eu, Fernando? Ela imaginava que ficava tocando harpa e chacoalhando na redinha. Não. Agora, alguém pode perguntar, que missão que nós vamos ter no céu? São missões inimagináveis. A gente não consegue nem alcançar isso. Mas, pastor Brasil, se o irmão acha que vai descansar quando for para o céu, esqueça. Vai louvar a Deus, vai adorar a Deus, vai cumprir missões do Senhor, né? E lá no céu, o irmão terá todos os aspectos da sua existência aperfeiçoados, inclusive a percepção da própria existência. Isto é algo maravilhoso que vai acontecer conosco. O céu é algo extraordinário. Porque infantilmente a gente pensa, não, você morre, fica dormindo lá, ou fica apagado, sem consciência, e depois volta você mesmo daquele jeito, espera. Não, é tudo infinitamente melhor. E outra coisa, quando perguntaram
para Jesus, porque tinha um grupo lá que não acreditava na ressurreição. Quem eram mesmo? Que eles ficavam enchendo a paciência de Jesus. Não lembram, né? Os saduceus, pastor. Obrigado, pastor. Isso mesmo. Os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava na ressurreição, ou acreditava que essa ressurreição seria algo assim tão distanciado, que praticamente quem vive no presente momento nem pensa na ressurreição, porque, olha, talvez exista, mas num tempo muito distante, né? E não é para todos aí, não. Quando os saduceus chegaram para Jesus, Jesus falou uma coisa, né? A respeito dos que morreram. O que ele falou? Que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E o que ele diz? Ele falou de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Ele falou do Moisés. Moisés, ele apareceu aonde? Lembram? Pedro? No monte, né? E quando Moisés apareceu, ele estava vivo ou estava morto? E Elias? Né? A tal ponto que Pedro teve até uma brilhante ideia. Qual a ideia? Fazer uma tenda, né? Uma para Moisés, outra para Elias, outra, né? E ele não sabia o que falava. Tanto que Deus teve que interferir lá de cima, né? Porque quando fala besteira, às vezes Deus é que nem nós assim. Ele não tem paciência. O que Deus falou para Pedro? Em vez de Deus que é educado, não mandou calar a boca. O que Deus fez? Este é o meu filho. A ele ouvi. Vamos traduzir? Cala a boca, para de falar besteira, escuta o filho que você vai se dar bem. Se você escutar profeta, se você escutar pregador, se você escutar não sei o que lá mais, se você escutar vizinho, você só vai ter uma percepção equivocada. Escute quem? O meu filho amado, Jesus. Se você escutar ele, tudo vai dar certo. Tá? Entenderam? É por aí. É esse o caminho. Como que é a música, Israel? Não está aqui, né? Tá? Ok. Vamos louvar a Deus com essa canção. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia
minha proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Ele cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é miséria pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços meus te sustentar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Nós temos um Deus que cuida da gente, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que é o Deus conosco, Emanuel, e Ele tem cuidado das nossas vidas. Eu fico admirado como Deus tem cuidado da sua igreja nesse lugar, né? Nós, em meio a todo esse turbilhão que o planeta está passando, nós temos visto a proteção do Senhor, né? Como Ele tem guardado as nossas vidas, guardado da tristeza e da dor, né? Nós estivemos semana passada num funeral. Uma irmã conhecida do Pastor Brasil, que faleceu, né, de Covid com 77 anos. E conversando com o pastor dela, pastor da igreja Irmãos Nonitas, ele me falou que no último mês ele havia perdido na família dele 4 pessoas. 4 pessoas. Tá? Perdeu o irmão, perdeu o pai, e assim, diversas pessoas do seu redor, e ele ali, né, realizando mais aquela cerimônia, né, de alguém da sua igreja, sendo que um outro irmão da igreja também estava internado. E evidentemente Deus tem os seus propósitos, né? Deus tem os seus propósitos, e a Bíblia diz que em tudo devemos nos regozijar e agradecer a Deus. Mas eu quero expressar a minha gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado do nosso povo de uma forma assim tão especial, né? Dos nossos familiares. A gente olha os familiares dos irmãos da igreja, estão todos lá, debaixo da graça, debaixo dos cuidados. Nós temos os nossos idosos protegidos, nós temos os nossos adolescentes protegidos, todas as pessoas relacionadas ao povo de Deus, né? Não porque haja em nós algum merecimento, alguma coisa diferente, mas eu creio piamente que é resultado de nós estarmos juntos toda semana, clamando, pedindo. Aqueles momentos de oração aqui, eu fico imaginando quantas pessoas não foram libertas, quantas pessoas não foram protegidas de perigos, quantos dos nossos não foram alcançados pelos anjos do Senhor, quantos dos nossos não foram seguros pelas mãos graciosas do nosso Deus, nos protegendo dos males. Porque Deus
Ele cuida de nós. Vamos cantar mais uma canção. Essa canção diz: é só acreditar, né? Quando você estiver desanimando, você coloque o seu coração diante de Deus e permita que o Senhor aqueça o seu coração. Lembre de alguém agora que precisa de oração, que está padecendo, pessoas que precisam de conversão, de um encontro com o Senhor. Pense em alguém que esteja acamado, pense em alguém que esteja entubado, pense em alguém agora nesse momento, coloque diante de Deus e nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, queremos colocar todas essas pessoas que estão no nosso pensamento agora, ó Deus, que os irmãos acabaram de lembrar, que os irmãos estão colocando diante do Senhor. Nós queremos colocar a vida de cada uma delas diante da Tua presença, aquelas que precisam da Tua proteção, aquelas que precisam do Teu exército celestial, sendo enviado, como diz a Tua palavra, para operar em favor dos que hão de herdar a salvação. Que o Senhor esteja fazendo isso, protegendo dos perigos, protegendo dos males, ó Deus. Peço que o Senhor esteja visitando aquela casa neste momento, trazendo, Senhor, proteção, guardando, Senhor, livrando de todos os males. Também aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão entubadas, lutando pela vida, ó Deus. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão naquela condição que somente o Senhor pode restaurar. Nós pedimos então que o Senhor se manifeste naquele leito, naquele quarto, que o Senhor se manifeste ali e que o Senhor esteja curando, libertando, levantando aquela pessoa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Pedimos a Deus que o Senhor continue protegendo os nossos adolescentes, os nossos jovens, protegendo as famílias da igreja, protegendo os lares, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo em torno de nós, como diz a Tua palavra, Senhor, um muro de fogo, e que nada, Senhor, venha atingir o Teu povo, mas que possamos ver e ter o nosso coração agradecido, reconhecendo que foi a mão do Senhor, que foi a proteção do Senhor, que foi a providência do Senhor, que nos manteve em pé, que nos manteve seguros, ó Deus. Nós te pedimos isso. Continue abençoando, Senhor. Abençoe os idosos da Tua igreja.
Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, e aqueles que estejam com alguma enfermidade, que o Senhor esteja restaurando, porque o Senhor é o médico dos médicos. Nós te pedimos isso e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem descer e nós vamos abrir a nossa Bíblia. Caso aconteça do slide desaparecer ali, vocês me avisam, porque eu não fico olhando para trás, né? E agora há pouco eu não tinha percebido. Nós vamos abrir a nossa Bíblia e hoje nós vamos ver dois textos da palavra do Senhor e meditarmos nestes textos da palavra de Deus. Vamos ler e vamos pensar. Todos conhecem a história de um grande capitão chamado Naamã, né? Naamã o leproso. Naamã era um grande líder no meio do seu povo, dos sírios. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a história dele. E vamos comparar com uma outra história que está lá em Mateus, no capítulo 8, que é um outro leproso. Naamã era leproso e tem um outro leproso que Jesus curou. Foi uma das primeiras curas no ministério de Jesus. Nós vamos primeiro ler o livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, Jesus, descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Esse é o primeiro leproso que nós vamos comentar. Lembrando que a lepra era uma doença das mais terríveis nas épocas bíblicas, né? Hoje em dia já existem remédios, então a pessoa que tem a hanseníase, ela já pode viver em sociedade, né? Nós vivemos uma outra época, mas nas épocas bíblicas, alguém que tinha lepra era alguém que tinha sobre a sua cabeça uma sentença de morte. Ele iria morrer da pior maneira. Por quê? Porque a lepra iria corroendo o seu corpo, as extremidades do seu corpo, os seus dedos, a orelha, o nariz, e aí aquela pessoa ia se enchendo de feridas, além de ser uma pessoa que era retirada da sociedade, porque a lepra era profundamente contagiosa, então ela não podia viver com seus filhos, ela não podia viver com a sua esposa, com o seu marido, ela tinha que ser jogada nas cercanias das cidades, e quando um leproso se aproximasse de qualquer lugar que tivesse uma população ou tivesse alguém, ele tinha que se aproximar daquele lugar dizendo: lá vem o leproso, lá vem o leproso, e alguns colocavam os sinos no pescoço, para ir fazendo barulho, e nas cidades eles colocavam mantimentos nas cercanias da cidade, para que aqueles leprosos pudessem comer, mas não podia ter comunhão, não podia ter intimidade, porque era uma doença das mais terríveis. E a própria lei, no Velho Testamento, dizia que se alguém tivesse alguma suspeita de uma ferida na pele, aquela pessoa deveria ser retirada da comunhão, porque estava impura.
não poderia participar de nenhum ato daquela comunidade, daquela sociedade. E se fosse comprovado pelo sacerdote que ela era leprosa, ela estava destinada a viver à margem daquele povo, por uma questão sanitária, para que não contaminasse os demais. E nessa história que Jesus, que aparece no Evangelho de Mateus, assim como aparece no Evangelho de Marcos, assim como aparece no Evangelho de Lucas, Jesus, ele cura um leproso, né? Eu fico imaginando aquela situação. Os irmãos sabem também que a lepra na Bíblia, ela é uma analogia para a condição do homem, da condição de ser pecador. A Bíblia chama o pecado como uma lepra, né? Está no livro de Isaías, diz assim, olha, desde a planta dos pés até o alto da cabeça não há neles nada são, mas feridas e chagas não espremidas, não atadas, não amolecidas, com óleo, se referindo ao pecado daquele povo. Então a lepra sempre foi símbolo também do pecado, da condição espiritual, da condição do coração da humanidade. E aqui nós podemos trabalhar com essas duas questões. Porque aquele homem que se aproxima de Jesus, ele sabia que ele não poderia se aproximar de Jesus. Era proibido. E se ele fosse até aquele grupo que estava com Jesus, ele tinha que ir gritando, 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 sou leproso, tendo consciência da sua condição. A maioria da humanidade, ela sofre com a lepra do pecado. A Bíblia diz que quando o homem caiu, o pecado passou a fazer parte da existência do homem. E a Bíblia diz que toda essa lepra do pecado, ela passou por toda a humanidade. E a Bíblia nos diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que a lepra é um símbolo de uma condição, de um estado mal da alma, de uma situação de pecado em que o homem já nasce nessa situação. E assim como para aquele leproso, o remédio para a sua condição estava em Jesus, assim também para o problema do pecado. O remédio para a condição do pecador também está em Jesus. Esse leproso, o que ele fez? Ele venceu todas as suas limitações. Provavelmente diziam para ele, quando ele estava se encaminhando para a presença de Jesus, olha, leproso. Os irmãos percebem que nem nome ele tinha. Nem nome ele tinha. Não aparece o nome dele aqui no relato. Mas dizia, o leproso, não venha, proibido pela lei. Não venha, é proibido que você se aproxime. Você poderá contaminar os outros. Não venha. E aquele homem deve ter pensado assim, eu já estou perdido. Eu já vou morrer. Eu já estou separado da minha família. Eu já estou separado do meu povo. Eu já estou vivendo essa angústia, essa dor. Eu já estou todo apodrecido. Eu ouvi falar que esse Jesus, ele tem todo o poder para curar. E aquele homem, ele pega e humildemente ele continua a sua caminhada até a presença do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que ele se achega e ele diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres,
o Senhor pode me restituir a minha família. Se quiserdes, o Senhor pode restaurar a pele do meu corpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar e eu voltarei para a minha comunidade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar e eu poderei novamente abraçar a minha mulher. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar e eu vou conseguir colocar os meus netos no colo e brincar com eles. Se o Senhor quiser me limpar, eu voltarei e poderei trabalhar lá no meu emprego. Se o Senhor quiser, o Senhor me limpa e a minha vida será restaurada e a minha pele voltará a ser como era antes e a minha vida voltará a ser como era antes. Eu poderei ir à igreja, ao templo. Eu poderei, junto com os demais, adorar, se o Senhor quiser. E qual foi a resposta de Jesus? A primeira coisa que Jesus fez foi quebrar a lei. O que a lei dizia? Não podia tocar no leproso. Não podia tocar nem num cara que tivesse uma marquinha na pele, assim, meio suspeito. Ficava impuro, cerimonialmente, tinha que se afastar 7 dias. Não podia encostar numa mulher com uma mulher menstruada. Se você tocasse nela, você ficaria impuro. E não poderia cultuar a Deus, tinha que ficar lá separado. Você não poderia, se teu pai morresse, tua mãe morresse, ou alguém morresse, você não podia encostar no defunto para enterrá-lo. Porque quando encostasse, você ficaria impuro, cerimonialmente, e teria que ficar separado do povo. E se você tocasse no leproso, aquela lepra viria para você. Aquela contaminação viria para a tua mão. Mas Jesus, nós estudamos na semana passada, né, que Jesus é o Criador, né? Jesus é o Criador e o sustentador de todo o universo. Jesus é aquele que com as suas mãos criou-nos, criou o homem. Jesus é aquele que com as suas mãos agiu em função da organização de tudo que existe no universo e mediante a palavra do seu poder, tudo se fez. Jesus, cujas mãos um pouco depois estaria furada na cruz, esse mesmo Jesus começou a direcionar a sua mão naquele leproso, para aquele leproso. Eu fico imaginando o povo colocando a mão na cabeça, dizendo, não toque! Você vai quebrar a lei. Você vai comprometer todo mundo que vive junto e que te segue. Porque você vai se contaminar. Não toque! E Jesus tocou no leproso. A gente não sabe, nem sempre tem essa percepção, mas quando nós somos salvos acontece basicamente isso. É o Deus Santo, 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 tocando na Marilda, pecadora. Tocando no Romildo, pecador. Tocando no pastor Brasil, pecador. Tocando em mim, pecador. Tocando nos leprosos de alma. Para limpar. Para purificar. Para santificar. Para perdoar. Jesus estendeu a mão
E a Bíblia diz que o Senhor o tocou. Uma coisa interessante, irmãos. Não existe um relato de alguém que tenha ido até o Senhor Jesus e o Senhor o tenha rejeitado. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, seja a prostituta, seja o ladrão de impostos, seja o bandido que estava crucificado ao lado de Jesus na cruz, seja o doente, o paralítico, seja o leproso, não teve uma pessoa em toda a história que Jesus tenha rejeitado. Ele não rejeita ninguém que se aproxima dele. Mas este homem que foi até Jesus, ele sabia que era leproso. Tem muita gente que não vai até Jesus, sabe por quê? Porque não sabe. Porque não tem consciência. Porque num primeiro momento o Espírito Santo tem que abrir o coração e o véu tem que cair e as escamas dos olhos têm que sair para a pessoa perceber que ela é leprosa, para a pessoa perceber que é pecadora, para a pessoa perceber que por melhor que ela se considere, ainda a lepra do pecado está corroendo a sua alma, o seu espírito, o seu interior, a sua vida. Há necessidade de consciência de pecado. Você tem que ter consciência de que você precisa. Você tem que ter consciência que você está carcomido do mal. Você tem que ter consciência de que todo o seu espírito, a sua alma, o seu corpo foram tocados quando o pecado se estabeleceu na sociedade. E humildemente você tem que quebrar e romper todas as barreiras, ir até Jesus e dizer: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar, me perdoar, me purificar, me restaurar. Basta o Senhor querer. E num primeiro momento o Senhor estende a mão, toca nele e diz uma palavrinha que serve para cada um de nós aqui, que serve para quem está assistindo também. Jesus falou o quê? Quero. Eu quero. Eu quero te libertar. Eu quero te salvar. Eu quero te limpar. Eu quero te restituir para a tua família. Eu quero te restituir para o teu povo. Eu quero te restituir para a tua comunidade de culto. Eu quero tirar você do abandono, da destruição, da dor, da morte, da condenação. A palavra que Deus tem para cada um de nós é: eu quero te salvar. Eu quero te libertar. E Jesus falou assim: quero ser limpo. E naquele momento, o corpo daquele homem começou a ser restaurado, a alma daquele homem começou a ser restaurada, a vida daquele homem começou a ser transformada, o coração dele foi modificado, a alma dele foi modificada, o interior dele, ele sentiu algo diferente. Deus estava tocando nele, Deus foi purificando aquele homem da lepra, e ele começou a olhar as suas mãos, ele começou a perceber as suas orelhas, o seu nariz, as coisas estavam voltando tudo ao normal, ele estava limpo, porque Deus disse
Eu quero te libertar. Eu quero te salvar. Eu quero te purificar. E não importa o tamanho do teu pecado, eu quero tocar em você. Mas primeiro, a pessoa tem que reconhecer que precisa. Sabe, Jesus não rejeita ninguém. Porém, Jesus, ele não está aonde a gente pensa que ele está. Aonde que Jesus estava ali? Jesus estava no meio dos pecadores. Às vezes a gente pensa, olha, eu vou encontrar Jesus na igreja. E tem um bando de gente lá, né? E todo mundo achando que é bom. Todo mundo achando que faz o bem. Ah, eu sou muito bom. Lembram, né, daquele homem que foi orar? E ele chegou lá diante do altar e disse, Senhor, muito obrigado, porque eu sou bom, eu dou dízimo, eu cumpro os mandamentos. Muito obrigado, porque eu não sou igual esse publicano aqui do meu lado. E o publicano, o que ele dizia? Ele nem conseguia levantar os olhos. De cabeça baixa. A oração dele era, ai de mim, pecador. Ele sabia que era pecador. Aonde que Jesus está? Jesus está com os pecadores. Ontem nós saímos, né? Fomos levar uma sopa. Está meio frio, né? E nós paramos, conversamos com muita gente. Oferecemos lá um alimento. Conversamos, cantamos. E Jesus, era ali que ele estava. Ali. Porque Jesus está onde estão os pecadores. Jesus está onde estão os perdidos. Ele está ali, de braços abertos. Ele está ali porque ele quer tocar. Ele está ali porque quer limpar. Ele está ali porque quer purificar. E talvez os jovens pensem assim, mas por que as pessoas continuam lá no lixo, nas drogas, na bebida, lunáticos? E é bem simples. A pessoa precisa saber que precisa. O leproso precisa saber que é leproso. O pecador precisa saber que é pecador. Tem que cair a ficha. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, sabe o que foi? Que todos aqueles que nós encontramos, todos eles, eram especialistas, pastor. Sabe no quê? Fernanda, no quê? Na Bíblia. Né? Teve um lá, pastor Brasil, que ele me citou praticamente o Velho Testamento inteiro, né? Ele falou de Moisés, ele falou de Abraão, e ele falou assim, Abraão, lembra Abraão e a esposa dele? Eu falei, Sara, isso, o senhor está sabendo. Ele falava assim para mim, Sara e Agar, né? Sara e Agar, e Moisés, que recebeu os mandamentos, ele falava.
né? Ah, Moisés. Ele me falou e o profeta Isaías. Qual que era o problema dele? Ele estava bêbado, drogado, acredito. Ele não sabia que era leproso. A pessoa pode conhecer a Bíblia toda e não saber que é leproso. Tinha um outro, um jovem, falou assim: o senhor é o pastor, no que eu posso trabalhar na sua igreja? Ele estava fora de si, possivelmente drogado, disse que era líder do louvor. Ele já queria vir para trabalhar na igreja. Sabe o que ele falou para mim? Falou que ele vinha subindo no morro, no monte, né? Para orar. Eu falei assim: Deus é Deus dos montes e das planícies. Se orar aqui embaixo também Deus vai ouvir, tá? Não, mas no monte é melhor. Ele ficou 21 dias no monte, drogado, achando que não precisava. Teve um outro que abraçou Israel, fizeram uma dupla, né? Que música que cantaram? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida. Só que ele tinha que saber o quê? Que ele era leproso, que ele precisava. Eu queria ainda compartilhar com os irmãos um outro leproso. Esse daqui é diferente. Todo mundo já conhece, eu já preguei sobre ele. Está em 2 Reis 5:1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Quem que era mais leproso? Aquele que Jesus curou ou Naamã? O que os irmãos acham? Mesma coisa. Este homem Naamã, ele tinha uma sentença de morte sobre ele. Ele também tinha o corpo corroído e sendo comido pela lepra. Ele também era um cara que tinha as suas extremidades, a orelha, nariz, as mãos comprometidos e apodrecidos. E o cheiro da podridão continuava. Só que ele era um grande homem diante do seu Senhor, capitão do exército, homem de respeito, herói valoroso. E o grande problema é que a pessoa que tem algum status, ela tem dificuldade de entender de que a sua lepra é igual à lepra do mendigo, que o seu pecado é igual ao pecado do bandido, do ladrão, que a sua separação de Deus é a mesma separação de Deus que o outro que está na sarjeta tem. Enquanto o mendigo, enquanto aquele homem, aquele leproso, ele se aproxima de Jesus humildemente e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O Naamã, o que ele fez?
Deus teve que quebrar ele. Eu vou colocar aqui. Chegou uma menina, olha, diz aqui, ó, e saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, uma escrava, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Naamã, sendo leproso, possivelmente ele ficava isolado da sua mulher, ficava à distância dos seus liderados. Mas essa menina escrava, ela disse assim, olha, tem um profeta lá em Samaria, Eliseu, né? Ele restauraria sua lepra. Então Naamã falou com o seu rei e disse assim, assim falou a menina, que é da terra de Israel. E o rei, o que o rei fez? Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Não estão vendo a diferença? Naamã foi falar com o rei, que mandou uma carta ao rei de Israel, prata, ouro, vestes, porque ele imaginava que chegaria em Israel e compraria a sua cura, a sua libertação. Irmãos, essa é a grande diferença, tá? Quem aceita Jesus como Salvador, o que ele faz? O cara sabe que não tem nada, que não pode oferecer nada. Ele sabe que está apodrecido, os seus olhos estão abertos, ele entende que ele é podre por dentro, que o pecado dele avilta a Deus, e a única coisa que ele pode fazer é dar passos em direção a Jesus e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor não é obrigado, se o Senhor quiser, eu posso ser purificado, o Senhor quer, me limpa. Agora não. Tem o outro. Ele vai lá na igreja, carteira está cheia, ele pensa, eu vou dar uma oferta boa, né? Eu vou de terno e gravata, arrumadinho, eu vou fingir que sou gente boa também. E ele acredita que é. Ele é que nem aquele fariseu, muito obrigado, porque eu não sou que nem aquele. E ele pensa que vai conseguir, através dos seus méritos, através do seu esforço, através da sua capacidade, através da sua filosofia, através da sua teologia. Os irmãos percebam que eles escolheram o rei de Israel. E quando chega a carta ao rei de Israel, diz assim, ó, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures. Porque ele achava, se alguém vai me curar, tem que ser o maioral, tem que ser o rei. E o rei rasgou as suas vestes, diz, eu sou Deus, por acaso, para matar o da vida? Como é que eu vou curar esse cara? Ele quer guerra contra mim, eles querem. Sabe, a maior parte das pessoas, quando precisa, vai no lugar errado. A maior parte, quando precisa, vai com o espírito errado. Vai com o sentimento errado. Nós vivemos numa sociedade materialista, e as pessoas pensam que podem comprar. As pessoas pensam que podem adquirir através dos seus esforços. E a palavra de Deus diz que Eliseu, sabendo disso, o homem de Deus, Eliseu, ele mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta
em Israel. E veio Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E o que aconteceu? Existe uma estética muito mal construída nos últimos 100 anos, que é a estética da igreja, sabe? Teve uma época que tinha a fila da cura, né? Como se Deus curasse pela fila, né? Isto é, quem chegou primeiro na fila é curado, né? Daí, como o tempo passa, fica alguns para o dia seguinte. E Deus segue o itinerário do pastor, do evangelista, do missionário, né? Cura o primeiro, segundo, terceiro, mas quem está lá no final da fila é o cara que vai ter que voltar para casa de mão abanando. É uma estética que se constrói. Hoje em dia existe uma estética também que se constrói, é que alguém quer ser curado, vem na frente, o pastor vai ficar na frente do indivíduo, e daí vai levantar a mão para o céu e vai dizer assim: seja curado agora, em nome de Jesus. É uma estética moderna do nosso tempo. Mas o que Eliseu fez? Eliseu sequer o recebeu. Eliseu disse assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, um rio sujo, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Deus teve que moer o coração de Naamã. Deus teve que humilhar o coração de Naamã. Deus teve que moldar o coração de Naamã. Naamã, o grande capitão, ele teve que ouvir a voz da escrava. Naamã, o grande capitão, ele teve que receber uma negativa do rei. Naamã, o grande capitão, ele teve que ir até a porta da casa de Eliseu e não ser recebido sequer. E ainda o mensageiro de Eliseu disse: ó, não vou recebê-lo, o Eliseu não vai recebê-lo. Diga para o teu senhor aí, que vai lá no rio, sabe aquele rio que nós temos aqui? Mergulhe lá 7 vezes. Até tem gente que usa o número 7, né? Sabe para que serve o 7? Todo mundo acha, né, que o número 7, eu vou orar 7 dias, eu vou fazer jejum 7 dias. Sabe para que serve o 7 aqui, nessa história? Para humilhar. Para o cara reconhecer que não é nada. Para o cara reconhecer que precisa. Para o cara reconhecer que é leproso. Para o indivíduo reconhecer que é miserável. Que tem que se dobrar. E me dá uma dor muito grande saber que muitas vezes Deus primeiro tem que quebrar o indivíduo, quebrar a sua espinha dorsal, seu orgulho, a sua vaidade, para daí a pessoa ficar na condição de ser trabalhada por Deus. Vai lá e mergulha 7 vezes. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, olha a expectativa dele, a estética, né, de hoje, né? Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Essa era a ideia do cara. É basicamente o que acontece nas igrejas, né? Até o pastor incentiva esse tipo de coisa, diz assim: põe a mão onde está doendo, né? Fica em pé aí agora que eu vou orar por você. Eliseu não quis nem aparecer. Normalmente os milagres que Deus faz são assim. E normalmente os milagres espetaculosos são falsos. Daí
Naamã, ele teve que se humilhar mais uma vez. Ele dizia assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, lá na Síria, né? Melhores do que todas essas águas aí de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E revoltou-se, né? E voltou-se e foi com revolta, com indignação. Porque ele dizia: pelo menos escolhesse um riozinho melhor. Então chegaram a eles os seus servos. Os irmãos percebem, um grande capitão ouviu a menina, que era escrava, ouviu uma negativa do rei, sequer foi recebido por Eliseu. Eliseu manda que ele mergulhe num rio Jordão 7 vezes. Ele fica indignado. Daí os seus subalternos, os seus servos, chegam para ele e dizem: olha, o que ele está pedindo não é tão difícil de fazer, vai lá. Se humilha. Se humilha. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Sabe por que você está longe da bênção que você tanto quer? Porque primeiro Deus está trabalhando a sua vida para te quebrar, para que você se humilhe. Davi, ele disse assim: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Enquanto você estiver altivo, Deus vai continuar insistindo em te quebrar, para que você chegue na condição daquele primeiro leproso lá, que venceu todos os obstáculos, que venceu todos os preconceitos, que dobrou-se, e a palavra de Deus diz assim que aquele leproso se jogou aos pés de Jesus e disse: se tu quiseres, poderás me purificar. E Jesus disse: eu quero. Naamã, o processo foi outro, né? Pancada em cima de pancada. Até que num dado momento ele resolveu se submeter. E quando ele se submeteu humildemente, Deus o restaurou. São 2 caminhos. E ainda existe um terceiro. Sabe qual que é o terceiro caminho? É continuar nos seus pecados. Naamã foi restaurado. O leproso que procurou Jesus foi restaurado. E você? Existem pessoas que passarão a vida toda e nunca se dobrarão. A história tem falado de homens que partiram para a eternidade, sem Deus, sem salvação, blasfemando contra Deus, com o queixo erguido, com a coluna ereta, mergulhando para o inferno eterno, porque não permitiu que o Espírito de Deus o quebrasse, o movesse.
o transformasse. Qual é a sua situação? Jesus, ele está dizendo para você, sabe o que agora? Está dizendo assim, eu quero. Eu quero te transformar. Eu quero te libertar. Eu quero te salvar. Eu quero te purificar. Eu quero te restituir à sua família. Eu quero te restituir aos teus filhos. Eu quero restaurar a sua casa. Eu quero restaurar a sua família. Eu quero restaurar a sua psique. Eu quero transformar o seu interior. Eu quero te purificar dos pecados. Eu quero que você seja livre. Mas você precisa se dobrar diante de Jesus. E você pode fazer isso agora, neste momento. Feche seus olhos. Nós vamos orar por você. Você que ainda não entregou o coração a Jesus. Você que talvez esteja como Naamã, lá no começo, né? Você se considera grande, você se considera poderoso, você se considera justo, você é uma pessoa correta, você é aquele que bate no peito e diz, graças te dou porque eu não sou igual àqueles outros. Mas Deus quer que você se humilhe diante dele. E se você quiser, se você chegar para Jesus e dizer o mesmo que aquele leproso, Senhor, se tu quiseres, Jesus vai responder para você, eu quero. Entregue hoje a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor está sempre de braços abertos. O Senhor está sempre desejoso de nos tocar. O Senhor está sempre desejoso de libertar. E para isso mesmo o Senhor veio a este mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio como médico dos médicos. O Senhor veio como libertador. O Senhor veio trazendo salvação, e tão grande salvação, para aquele que reconhecer que precisa se submeter a Ti, para aquele que reconhece os seus pecados, para aquele que reconhece que é pecador, perdido e que precisa de Ti. Pedimos então que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja trabalhando nesse coração, nessa alma, nessa vida, e aqueles que estão abrindo o coração a Ti neste momento, que o Senhor esteja selando com o Espírito Santo da promessa, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja libertando, que a Tua presença se manifeste neste interior, ó Deus. Nós Te pedimos isso. Pedimos a ação poderosa e milagrosa do Senhor nesta vida. Essa ação transformadora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente. E tem uma canção que vocês cantaram na semana passada. E é justamente essa canção que eu gostaria. Tal qual estou. É possível? Enquanto cantamos essa canção, se você veio preparado para entregar dízimos e ofertas, poderá fazê-lo enquanto louvamos ao Senhor nosso Deus. Quando essa canção diz assim, tal qual estou, você pode estar na mesma situação daquele leproso, e o Senhor o receberá, e limpará e transformará. Eu queria ainda dizer algo aos irmãos
que é muito importante. Aceitar Jesus não é entrar numa igreja. Aceitar Jesus não é aderir e ser membro de uma denominação. Conversão é sinônimo de regeneração. É quando o Espírito Santo transforma e modifica uma vida. E depois disso, pode se tornar membro de uma igreja. Mas nunca é no sentido inverso. Tem gente que pensa que ser convertido é se converter a uma denominação. Ah, agora eu sou convertido à Igreja Assembleia. Agora eu sou convertido à Igreja Batista. Agora eu sou convertido à Quadrangular. Você é só um perdido, que a igreja não salva. Conversão é algo que ocorre dentro. É um encontro pessoal com Jesus. É um encontro que muda a alma, que muda a vida, que transforma tudo por dentro. Vamos cantar. Usa-me, envia-me, quero te servir. Aquele leproso, Jesus falou para ele assim, olha, vai até o sacerdote lá, oferece a oferta que é dita lá no Antigo Testamento, mas não fale para ninguém. O que o leproso fez? A primeira coisa que ele fez foi contar para todo mundo. Ele desobedeceu. Sabe o que acontece? É que quando Deus transforma de fato o coração de alguém, a pessoa não consegue ficar quieto. Ela pega e sai contando aquilo que Jesus operou dentro dela. Que agora ela é diferente. Tem mais um aspecto também, né? Ele tinha provavelmente as orelhas carcomidas, o nariz, as extremidades, né? E ele indo até o sacerdote, todos veem. Porque existe um testemunho que você faz com a boca, e existe outro testemunho que é visível na sua vida. E são esses dois testemunhos que tem que haver na vida da gente. Tem gente que só tem o testemunho da boca. Mas nós devemos ter o testemunho da vida, do comportamento, aquele testemunho que a gente não precisa nem falar, mas todos percebem. E o testemunho também da boca. Falar assim, olha o que Jesus fez por mim. Eu era assim, leproso, e hoje sou assim, limpo, pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Então, lembrando que quarta-feira temos um culto de oração. Estamos juntos em oração e não canso de repetir aqueles momentos de oração. São os momentos em que nós estamos segurando diante do Senhor a vida dos nossos, protegendo dos perigos e dos males. Por isso que eu convido todos os irmãos a se unirem em oração junto conosco. Se não pode vir, ore em casa, mas esteja intercedendo. E sábado o ensaio, 17 horas então, tá?
ensaio do louvor. E domingo, culto em adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos que ainda não se inscreveram, todos aqui são inscritos na nossa página. Se alguém aqui não é inscrito, se inscreva e convide outras pessoas a se inscreverem. Nós estamos agora já chegando a quase 6 meses com as mensagens que são publicadas e muito mais pessoas estão ouvindo, estão compartilhando, estão participando. Recebi uma mensagem essa semana de Vitória, do Espírito Santo, uma palavra de fortalecimento e incentivo para que a gente continue promovendo esse ministério também pela internet. Então, convido que os irmãos orem por isso. Tá? E aqueles que assistem, dê o seu joinha, compartilhem, se inscrevam, façam parte também dessa obra. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Santo e eterno Deus, estamos iniciando mais uma semana diante do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos protegendo, que o Senhor esteja nos dando força para o trabalho, que o Senhor esteja nos dando saúde, que o Senhor esteja nos dando alegria para fazermos, ó Deus, as nossas atividades e para executarmos também a obra do Senhor. Esteja abençoando toda a igreja, protegendo de todos os males, ó Deus, protegendo, ó Deus, da violência urbana, protegendo, ó Deus, nessa pandemia, dessa situação que tem assolado o nosso planeta, ó Deus. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.